Olá, meus queridos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, bom dia, boa tarde. Independente da hora que você tá vendo, tá chegando ao nosso barquinho. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos. Como é que vocês passaram a semana? Passaram bem? Eu espero que sim. Boa noite, Alvaci Maria. Boa noite, Cris. Uau, boa noite, irmão. Érica, um abraço, querida. Boa noite, Marluciana. Boa noite, Vera. Boa noite, Maria Juscelia. Lucimar Pereira. Boa noite, Vaninha, Célio. Sejam bem-vindos, meus queridos. Boa noite, Carleide, Divinópolis. Renata Santos. Grande abraço, querida. Lívia, Ana Beatriz. Boa noite, Rica. Boa noite, Letícia. Boa noite, Ricardinho. Boa noite, Érica. Boa noite, Lai. Tudo bem, irmã? Dulcineia. Tudo bem, querida? Boa noite, pessoal. Dom Romano Massas, Cláudia. Boa noite, Tânia. Boa noite, Vilma, Camila. Quanta gente aqui, gente. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos ao nosso barquinho. Eu espero de coração que vocês tenham passado uma semana boa, abençoada. Boa noite, Pedrinho, Kikuchi. Oh, coisa boa você tá aqui hoje. Boa noite, Edna. Mari, boa noite, Jaque. Boa noite, queridos. Que saudade, né, que a gente fica dos nossos barquinhos. E eu fico muito feliz da gente estar aqui, né, mais uma noite em prol do nosso crescimento, né, unidos nesse propósito maior do nosso desenvolvimento espiritual, né? Fico muito feliz que aqui tenham pessoas inconformadas, né? Inconformadas no bom sentido da palavra. Que é aquele que não se conforma em ser mais quem se é apenas, né? Não desprezando o que já se conquistou, o que já caminhou até então, mas na ciência de que sempre dá para crescer um pouquinho mais, né? Para aperfeiçoar um pouquinho mais. Então, obrigado, viu? A todos vocês que estão aqui. Hoje, dia 6 de setembro de 2022, né? Pertinho aí do 7 de setembro, né? Então, muita gente deve estar viajando já, deve estar aproveitando o feriado. Mas, se você está aqui com a gente, vamos juntos vibrar, né? Por todos aqueles que não puderam estar. Meus queridos, sejam muito bem-vindos. Se tiver alguém chegando hoje pela primeira vez, fala aí pra gente nos comentários, viu? Para que você receba as boas-vindas da família do Barquinho que já se encontra aqui. A você que nos acompanha já há um bom tempinho, obrigado pela tua presença. Obrigado por ocupar sempre o teu lugar, sentar nesse barquinho, viu? É um momento de sublimação, né? Que a gente tem aqui juntos, onde a gente traz o templo para nossa casa, né? Na certeza maior, ratificando o que Jesus uma vez disse a Francisco de Assis, que o templo dele não era de pedra, né? Que o templo dele estava dentro do coração dos homens. Então, é o sentimento que a gente tem, a sensação que a gente sente, né? Então vamos lá, meus queridos. Creusimar Batista, primeira vez que você está aqui, irmã de Brasília. Um beijo para você. Seja bem-vinda ao nosso barquinho, viu? É isso aí, meus queridos. Luciano, cidade de Paulista, em Pernambuco. Um abraço, meu irmão. Vamos lá, meus queridos. A Beth falou que sente como se fosse toda a primeira vez. É isso mesmo. Obrigado, Beth. Obrigado, Isa, Ana, desde o começo. É isso mesmo. Meus queridos, vamos lá? Vamos trabalhar? Então vamos lá. Hoje eu preparei uma música inicial aqui que muita gente mandou para mim. Falou assim, Eduardo, lembrei dessa música do nosso barquinho porque ela tem tudo a ver. Acho que eu cantei ela uma vez só até hoje nas lives. E realmente ela podia virar um hino, né? Nossa, que ela tem tudo a ver. Mas é isso aí, meus queridos. Vamos nesse instante fechar os nossos olhos.
Nesse instante, a gente busca conexão com Jesus. Nesse instante, eu te peço para que você se desconecte do mundo lá fora, para que nesse instante a espiritualidade amiga te auxilie a se conectar com o mundo de dentro, pois é aí que Deus se encontra, pois é aí que a gente ouve os conselhos dele, a voz dele nos dizendo que a gente nunca está só, para que a gente não tenha medo do amanhã, para que a gente se fortaleça ante as tempestades do caminho. Então a gente sempre começa agradecendo e pedindo para que a gente pare para ouvir essa voz que vem de dentro. A vida é um rio, estamos no mesmo barco, mas remaremos juntos. Para onde vai esse rio? Ainda não sabemos, mas remaremos juntos. Ainda temos estrelas para alcançar, sonhos para sonhar, flores para regar. Mas precisamos fazer isso juntos, e vamos fazer isso juntos. Oh, 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 oh. Não seremos os mesmos jamais. Oh, 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 oh. Se a gente falar menos e agir mais. Oh, 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 oh. Não seremos os mesmos jamais. Oh, 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 oh. Se a gente falar menos e agir mais. A vida é um rio, estamos no mesmo barco, mas remaremos juntos. Para onde vai este rio? Ainda não sabemos, mas remaremos juntos, sempre juntos. Ainda temos estrelas para alcançar, sonhos para sonhar, flores para regar. Mas precisamos fazer isso juntos, e vamos fazer isso juntos. Oh, 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 oh. Não seremos os mesmos jamais. Oh, 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 oh. Se a gente falar menos e agir mais. Oh, 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 oh. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente falar menos e agir mais. A vida é um rio, estamos no mesmo barco, mas remaremos juntos. Remaremos juntos, uma vez mais juntos, né, meus queridos? Mais um barquinho começando. Sejam bem-vindos a bordo do nosso barquinho. Sejam bem-vindos. Você que entrou aqui hoje pela primeira vez, você que já está acompanhando há um bom tempo, quero te presentear com essa florzinha. Olha que linda. Olha que linda. Uma pequenina orquídea, né? Como que Deus se faz nos mais pequenos detalhes, né? Nas mais pequenas obras de sua criação. Então, que essa florzinha aí possa perfumar o seu lar como um gesto de que Jesus, de que Deus se faz presente, né? Através das múltiplas formas. Basta a gente ter olhos de ver, né, meus irmãos? E é isso aí. Vamos começar
a nossa lição de hoje. Então, meus queridos, eu vou pedir licença para desligar os comentários, para a gente poder se concentrar um pouquinho mais. Agradecer por duas coisas. Primeiro, foi pelo empenho da campanha da Maria Clara, que eu não sei se todo mundo viu, mas ela já conseguiu 700 mil. Em breve tá viajando para a Espanha, né? E vamos ficar na torcida para que tudo dê certo. E obrigado pelos parabéns aí a Monique, né, minha esposa, que aniversariou ontem. Muita gente mandou mensagem, eu não consigo responder todas, mas obrigado pelo carinho. Com certeza ela recebeu de todos vocês, viu? Tá aqui acompanhando a live também pertinho. Então vamos lá, meus queridos. Hoje a gente tem uma lição que veio para chacoalhar, né? Então se você tá meio chué, se você está um pouquinho angustiado, se você está um pouquinho cabisbaixo nesses dias, talvez essa lição tenha sido especialmente escolhida para você, né? E essa lição chama-se Chegou o momento da virada. Chegou o momento da virada. Então ela diz assim, começa com uma frase de Albino Teixeira, que diz assim: por maior a dificuldade, jamais desanime. O seu pior momento na vida é sempre um instante de melhorar. Então, olha só. Por maior a dificuldade, jamais desanime. O seu pior momento na vida é sempre o instante de melhorar. O desânimo é perigosa erva daninha, capaz de destruir a plantação de seus mais lindos sonhos. As dificuldades fazem parte do kit sucesso. Vamos nos convencer de que tudo o que desejamos ainda não está pronto. E em assim sendo, razoável pensar que nada virá sem esforço, perseverança e ação. Se você almeja qualquer realização, saiba que barreiras fazem parte da corrida denominada felicidade. Entregar-se ao desânimo diante dos obstáculos é abrir mão dos seus sonhos. É jogar na lata do lixo as metas. É começar a morrer antes da hora. Repare que seu pior momento na vida pode ser tanto o ensejo de você abandonar seus projetos, quanto pode ser o melhor instante de você reverter a situação, armando-se de paciência, motivação e melhor qualificação. O instante é o mesmo para quem se rende ao fracasso ou para quem recupera o ânimo para a vitória. Esse é o conselho sábio que Chico Xavier obteve do mundo espiritual e que agora lhe chega nesta hora crítica, em que talvez você esteja pensando em largar tudo. Calma, pense a respeito. Não se entregue. Agora pode ser um instante precioso no qual você dará uma grande virada na sua vida. Agora mesmo pode ser dado o primeiro passo em direção ao êxito. Nesse exato momento você pode começar a escrever uma linda história de superação, de coragem, de heroísmo. Lembre-se de que você não está só nessa corrida. Alguém muito especial vela por você nesse instante. Não importa o nome que lhe damos. Importa saber que alguém lhe ama verdadeiramente. É provável que tenha sido ele quem lhe inspirou a entrar nessa live, a clicar nesse vídeo agora. Eu adaptei aqui. É quase certo também que essa força divina que nos auxilia nos momentos de indecisão tenha me inspirado a falar essas palavras. Fizeram isso porque tinham o endereço certo. Você. É por você que Deus existe. É por você que Ele mostra o seu rosto. Linda lição, né, gente? Que lição bonita e muito forte, né? Quem de nós não viveu momentos em que a gente estava necessitando muito de dar uma virada,
né, na nossa vida. É aquele momento em que a gente chega num ponto que parece que não tem para onde ir, parece que os projetos de repente não são mais nossos, na verdade nunca são, né? Parece que a gente se deparou numa encruzilhada da vida e a gente sente que, não sei, tudo parece que começou a perder o sentido, né? E são esses os momentos que a gente precisa de dar uma virada, né? E é por isso que Albino Teixeira começa dizendo: por maior a dificuldade, jamais desanime. O seu pior momento na vida é sempre um instante de melhorar. Por quê? Por que o nosso pior momento na vida é sempre o instante de melhorar? Porque existe algo que nos força a olhar para dentro. Porque existe determinadas situações na nossa vida onde a gente já tentou tantas coisas, tantas saídas, que somos forçados a olhar para dentro e muitas vezes dizer: mas eu já tentei de tudo, por onde que eu vou agora? E quando a gente para e pensa sobre uma nova possibilidade, a gente abre as portas para um novo recurso que até então a gente não tinha utilizado em nossas vidas, né? E esse recurso muitas vezes se dá em Deus, né? Se dá em Jesus. A gente abre as portas para que uma intimidade se faça, para que uma amizade se fortaleça, né? Isso quando a gente opta pelo bom caminho, né? Quando a gente opta pelo outro caminho, normalmente a gente está fadado a ficar no sofrimento, né? Perambulando e vivenciando por um bom tempo, né? Então, começa dizendo: o desânimo é perigosa erva daninha, capaz de destruir a plantação de seus mais lindos sonhos. Eu fui pesquisar, né, o significado da palavra desânimo, e desânimo vem do latim, né, uma palavra latina que se chama desanimus, que significa sem alma, né? E como tem a ver com a lição de hoje, né? Todas as vezes que a gente fica desanimado, dá a impressão que, não sei, fiquei sem alma, Eduardo. Parece que perdeu o sentido. E de fato, eu acho que os momentos da nossa vida, que foram momentos em que a gente vivenciou, que tudo parecia que não tivesse sentido, é porque a gente esqueceu de uma verdade. Talvez de uma verdade que a gente nunca pode esquecer. Talvez de uma verdade que a gente deveria tatuar, né, no nosso corpo, na nossa testa, para a gente lembrar sempre. Estamos apenas em mais uma vida. Essa é apenas mais uma vida. Estou apenas em mais uma experiência no corpo, né? Por quê? Porque normalmente o desânimo vem de momentos onde a gente se sente injustiçado, não é? Vem de momentos onde a gente tinha planejado sonhos, planejado metas, e de repente veio a vida e acabou com os meus planos. Tirou as pessoas que eu gosto, ou de repente eu perdi um emprego que eu estava projetando algo nele, né? E assim é. E assim é a nossa vida. Por quê? Bom, eu queria contar uma historinha aqui que já faz um tempo que eu contei, então acho que a maioria não deve se lembrar, né? É a historinha da lagosta, né? Eu acho que para quem conhece a lagosta vai se recordar desse bichinho, né? A lagosta é um animalzinho muito curioso, né? Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de comer uma lagosta, mas é recomendável que a gente retire a casca, né? Porque se a gente morder com a casca, o dente vai embora, né? Mas quando a gente tira aquela casca, por debaixo daquela casca tem uma carne muito molinha, esponjosa, revelando a fragilidade daquele animal, né? E o curioso é que a lagosta é um animal
que nasce pequenininho e ele vai se transformando. Só que à medida que ele se transforma e à medida que ele cresce, a sua casca não cresce junto. Então, vez ou outra, depois de um tempo, ele precisa abandonar a velha casca, né? E esse processo da troca da casca é um processo muito doloroso, né? É um processo onde a lagosta ela tem que se esconder, se recolher, ficar sozinha, e dói mudar de casca. Dói, né? Porque imagina o desconforto. É como você tentar tirar uma roupa que já estava muito apertada. E aí quando você tira, você fica nu, fica frágil, fica suscetível. Então, além de doer, dá medo, porque você se sente sozinho. Então, a solução seria muito simples, né? Bastaria a lagosta escolher não crescer. Não crescer, né? Porque aí ela não precisa trocar de casca, não tem que passar esse processo doloroso. Mas, infelizmente ou felizmente, a lagosta não tem essa opção. Ela está condenada a crescer. Condenada a crescer, né? Então, por que eu quis contar essa história? Porque tal qual a lagosta, nós também somos assim, né? Nós estamos condenados a crescer. E aí, quando vem uma frase como essa, que diz: as dificuldades fazem parte do chamado kit sucesso, a gente tem que olhar para dentro de nós e compreender o papel das dores, das dificuldades, dos desconfortos que muitas vezes nos levam a crescer e a trocar de casca. E trocar de casca não é fácil, porque a gente tem que descer lá no fundo do mar para a gente poder trocar. A gente tem que sair muitas vezes da nossa zona de conforto e experienciar essa difícil provação. Isso é também uma alegoria do reencarnar. Quando a gente vem à Terra, a gente traz do plano espiritual um espírito com certo tamanho. O melhor tamanho que a gente já teve, né? A gente já falou sobre essa questão do progresso, que a gente não retroage. Mas quando a gente aqui desce, entre aspas, né? Quando a gente aqui chega, a gente é forçado. Forçado pelas intempéries da vida, forçado pelas dificuldades, a escolher de duas uma, né? Ou eu desisto, ou eu tenho que mudar de casca, né? Porque eu cresço, e crescer não é fácil, né? Então, às vezes a gente olha para dentro de nós e fala assim: Eduardo, mas eu não sei, eu não podia ter ficado lá no plano espiritual? Eu não sei por que eu estou aqui, eu não consigo identificar a minha necessidade, sabe? O que eu vim aqui fazer para poder trocar de casca, para poder crescer? Vamos nós dois aqui, né? Eu sei que às vezes você está aí na sua casa sozinho, ou está com alguém, mas de coração com coração, né? Eu sei por que eu estou aqui. Eu, Eduardo, eu sei por que eu estou aqui. E eu tenho certeza que você também sabe por que você está aqui. Emmanuel tem uma frase que diz o seguinte: pelas tuas tendências saberás por que sofres. Pelas tuas tendências saberá por que sofres. Então, vamos nos olhar nesse instante como se a gente estivesse lá no fundo do oceano, como se fôssemos aquela lagostinha que teve que trocar a casca do conforto, ou a casca de uma família, ou a casca de um emprego, ou de um relacionamento, e de repente se viu sozinha lá, num canto. É um momento de fragilidade, mas também é um momento de muito eu comigo mesmo. Então, olhando para você nessa condição, pelas tuas tendências saberá por que sofres.
O que te faz sofrer? Poder? Dinheiro? Sexo? Autoridade? Religião? A vaidade? Uma desavença? Um desafeto? A soberba? A dificuldade de perder? Todos nós sabemos, no fundo, por que estamos aqui. Atrás de qual processo de crescimento fomos colocados nesse contexto? Seja da nossa família, não é? Seja do nosso trabalho, todo mundo sabe o que tem para melhorar em cada meio, com as pessoas que a gente convive, não é? Então, vamos nos convencer de que tudo o que desejamos ainda não está pronto. E em sendo assim, razoável pensar que nada virá sem esforço, perseverança e ação. Então, se nesse momento você está trocando a casca, eu preciso que você entenda que faz parte do processo. Que faz parte do processo eu me sentir frágil às vezes. Que faz parte do processo a desconstrução dos meus planos, dos meus sonhos, das minhas vontades. Porque Deus é um Pai tão sábio, que nem sempre Ele acata os nossos pedidos. Porque nem sempre a gente tem sabedoria para pedir, sabe? E Ele, com muita humildade, com muito carinho, diz: filho, calma, eu sei o que é melhor para você. Na hora certa vai chegar, né? É como diz aquela analogia, né? Um dia eu vi o Haroldo contando que foi levar o filho dele para tomar uma injeção no hospital, né? E o filho dele, ele não tinha medo, ele tinha pavor de injeção, pavor. Então, quando ele chegou no hospital, dentro de poucos tempos, todo mundo sabia que o filho dele estava lá, de tanto que aquele menino gritava, né? E aí, então, ele virou pro menino, a enfermeira já com a injeção a postos, e o filho dele olhou para ele e falou assim: papai, me protege. Me protege. Uma criança de 6, 7 anos. E ele falou que naquele instante a garganta dele fechou. E ainda a enfermeira falou assim: olha, o senhor vai ter que segurar ele, porque se o senhor não segurar ele, não vai ter jeito. Ele então respirou fundo e falou para a enfermeira, falou assim: a senhora me dá 5 minutinhos com ele? Só pode voltar daqui 5 minutinhos, só vou conversar com ele 1 minutinho. Ela saiu e falou assim: filho, você precisa tomar essa injeção. Porque se você não tomar essa injeção, você está correndo um risco de vida. E pela tua vida, e pela tua cura, o papai é capaz de fazer de tudo. Até te dar 2, 3 injeções, ao invés dessa só. Vai doer? Vai doer. Vai. Mas acredita no meu amor por você. Então, por favor, me deixa te ajudar. Por favor, não faça com que eu tenha que te segurar para você tomar essa injeção. Eu não posso tomar essa injeção por você. Mas enquanto você estiver tomando ela, eu posso segurar sua mão. E eu te prometo que talvez não vá doer menos. Mas eu te prometo que você vai se sentir mais seguro e com menos medo. E assim foi. E assim foi. E assim é na nossa vida. Não é? Essas intempéries, essas dificuldades, os momentos em que a gente se depara com as dificuldades do caminho, são muitas vezes as injeções que Deus permite que a gente tome para que a gente se fortaleça, porque é preciso disso para que a gente permaneça vivo. E o que é permanecer vivo, Eduardo?
a dificuldade vai me fazer permanecer vivo, mas não faz sentido, faz. Porque vida não é a vida fisiológica, biológica, é a vida espiritual. Às vezes a gente precisa de um chacoalhão na nossa vida para que a gente se lembre do porquê que a gente está aqui nesse planeta. A gente esquece. Nos esquecemos, nos perdemos. Quantas vezes eu, Eduardo, perdi o caminho. E a hora que eu vi, eu estava totalmente desviado. As ilusões materiais. Os irmãos que entram na nossa vida, que nos testam e fazem despertar em nós o homem velho. E a gente se perde da rota. E a hora que a gente vê, a gente está mergulhado num mar de sofrimento tão grande, de angústia, de raiva, de ódio da vida. E aí, de repente, vem uma voz suave e fala assim: presta atenção. Você não está esquecendo de nada, não? Presta atenção, meu filho. Você não está no caminho errado, não? Não está precisando recalcular sua rota, não? E aí a gente desperta e fala assim: meu Deus, por um instante eu me esqueci de que esse momento que eu estou vivendo é um sopro perto da eternidade. E aí aqueles problemas superdimensionados ou aquela dor superdimensionada se tornam pequenas, do tamanho que elas são, do tamanho que elas merecem ser. Porque a gente entende e a gente retorna para Deus. E quando a gente faz isso, a gente ganha uma nova casquinha, que nem a lagosta. Opa, já estou protegido novamente. Já me sinto seguro para poder sair do meu buraco. Porque eu me recordei uma vez mais do porquê eu estou aqui nesse oceano. É para crescer. E o processo da dor e o processo do sofrimento é natural. Que bom que ele existe. Porque é sinal de que estou vivo. É sinal de que Deus me quer vivo em espírito. Não é fisiologicamente falando. Lembra disso. Se você almeja qualquer realização, saiba que barreiras fazem parte da corrida denominada felicidade. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Anjinho de cristal só tem na decoração da sua casa. Na minha casa. Aqui tem, ó, um São Francisco, coisa mais linda. Ele é de gesso. Se cair, ele quebra. Não pode cair de 30 centímetros que ele quebra. Mas é só uma imagem. Porque Francisco, de verdade, o espírito de Francisco, ele não é de gesso. Nem de cristal, nem de madeira. Ele é de aço. Ele é do metal mais resistente que existe. Porque um espírito desse já passou por tanta dificuldade, por tanta dor, já trocou tantas vezes de casca. Entende? Que ele é forte. Ele é forte. Ele não teme a imensidão do mar da vida. Então, nós estamos no caminho para nos fortalecer também, meus irmãos. Se você está trocando de casca, se a situação da tua vida, o momento da tua vida está te convidando a esse recolhimento, a essa reflexão, entenda, você está no processo. Você está no caminho. Entende? Agora, eu posso entrar no buraco e ficar lá. Ou eu posso estar lá fazendo um movimento, né? Às vezes eu preciso me recolher, não significa que eu estou parado. É igual quando tem uma lagarta dentro de um casulo. Parece que não está acontecendo nada, mas está. Mas está acontecendo. Então, o que a gente não deve se permitir é o recolhimento improdutivo. É o recolhimento ruminatório.
para eu pegar e ficar ruminando o que eu fiz, o que eu passei, o meu problema, e aquilo só te leva para baixo e você é um coitado. Não. É sempre um recolhimento no sentido espiritual. Espera, tá difícil, tá? Então deixa eu sair do corpo. Como assim? Não, pera. Deixa eu sair do corpo. Preciso me ver como espírito. Qual a necessidade desse espírito? Eduardo, você se conhece. Por que essa situação te fez sofrer? Vamos lá na lista. Poder? Talvez. Dinheiro? Sexo? Autoridade? Religião? Vaidade? Entende? Isso é produtivo. Isso gera crescimento. Porque entrar no buraco e ficar lá à toa não te garante que vai sofrer, que vai crescer. O que faz a gente crescer é o bem sofrer, né? O bem sofrer é aquele movimento proativo que a gente tem na nossa alma, de olhar para dentro de nós com humildade, de falar assim: ah, foi aqui que pegou. Aqui que pegou, aqui que eu preciso melhorar. E quando eu entendo e internalizo, eu cresço. E quando eu cresço e percebo que faz parte do movimento divino, eu ganho uma nova casca. E aí, lá na frente, a gente vai perder essa nova casca e vai ter que fazer todo esse movimento. A vida é um constante mergulho em si mesmo. A cada vez que a gente entra no buraco, a gente descobre uma nova versão de nós mesmos. Entende? Entregar-se ao desânimo diante dos obstáculos é abrir mão de seus sonhos, é jogar na lata do lixo suas metas, é começar a morrer antes da hora. Repare que seu pior momento na vida pode ser tanto o ensejo de você abandonar seus projetos, quanto pode ser o melhor instante de você reverter a situação, armando-se de paciência, motivação e melhor qualificação. O instante é o mesmo para quem se rende ao fracasso ou para quem recupera o ânimo na vitória. Então, meus irmãos, a gente sempre tem, no mínimo, duas saídas na nossa vida. Sempre tem, no mínimo, duas saídas. Preste atenção comigo. Nesse exato momento, às 21h41, nesse exato momento existe alguém chorando. E chorar não tem problema nenhum. Existe alguém chorando porque perdeu o emprego. E é natural que se chore quando perdeu o emprego. Gera insegurança, né? Agora, o movimento que vem a seguir, quando a gente perde um emprego, a gente é natural que perca uma casca, não é? Que nos trazia segurança, lembra? E aí eu vou pro buraquinho. E aí o que eu vou fazer a partir daquilo é que faz a diferença. Então, nesse exato momento, alguém perdeu o emprego, está chorando e foi pro bar. Que movimento é esse? É um movimento de sair de si, não é? É um lugar onde você não vai encontrar respostas. É um lugar onde você vai encontrar ilusões. É um lugar onde você vai encontrar uma venda que vai te impedir de olhar para dentro de si, que vai te impedir de olhar para os teus problemas reais. Ilusão. Mas também tem gente que perdeu o emprego, que está chorando e nesse exato momento, ao invés de ir para um bar, está pensando: pera. Se eu fui capaz de ter esse emprego, eu não posso ser capaz de ter outro? Por que eu perdi? Será que me faltou algo que eu posso consertar? E se de repente agora que eu perdi essa situação, eu posso me potencializar para conseguir algo maior? Será que não é o momento de, sei lá, dar uma chance para o meu sonho e fazer algo que eu gosto? Percebe como é o movimento do pensamento que faz com que a gente cresça? É a mesma situação que aconteceu. Então, nesse exato momento, também tem alguém que perdeu um parceiro amoroso. E tem gente que vai escolher ir para a balada. Tem gente que vai escolher sair ficando com todo mundo. E tudo bem, a gente vivencia esses processos. Mas cá para nós,
Vai resultar em algum progresso? Vai resultar em algum crescimento? E tem gente que escolhe se refazer emocionalmente, né? É engraçado, esses dias eu estava vendo, né? Eu vi uma postagem, né? Que quando termina um relacionamento, a pessoa vai lá, repica o cabelo, muda não sei o que tem, né? Por fora. Mas e por dentro? Por fora é legal mudar? É legal. Tem vontade de mudar? Muda. Não tem problema nenhum. Mas não esquece que a cada vez que a gente perde a nossa casca, é aconselhável que a gente busque um abrigo para a gente poder se refazer antes de sair novamente para o mundo. Certo? É o respeito pelo momento da fragilidade. É igual quando a gente perde alguém que a gente ama, não existe essa história de pular o luto. Às vezes a pessoa precisa viver aquilo. Por isso que não existe aquela história da pessoa perder um ente querido. Na outra semana eu vou lá e falo, não, a vida não, a morte não existe. Não, é só uma passagem. Calma, é um processo. É tempo de recolhimento, de refazimento. Olha, eu vou deixar você no seu cantinho, mas eu tô aqui fora na janela. Se você precisar de alguém, conta comigo. Viu? Você me permite te ligar de vez em quando? Só para saber como é que você tá. No momento que você se sentir seguro, eu tô aqui do seu lado. Viu? Mas chore mesmo que tem que chorar. Sofra mesmo que tem que sofrer. É um processo. É uma das cascas mais difíceis de perder. Não é? E todos nós vamos passar por isso. Vamos, entre aspas, perder os entes que amamos. Não é? Isso faz parte. E aí entra, né? Por isso que a gente fala que a doutrina espírita muitas vezes é o consolador. Mas, vou falar uma coisa para vocês. Ela não é o consolador dos espíritas. É o consolador dos espíritos. Porque ela não foi feita só para os espíritas. É para pessoas de todas as religiões. Quando a gente descobre que meu ente querido que partiu foi-se, mas na verdade é só um até breve, quanto isso é consolador. O quanto isso me dá forças e coragem para se refazer, mesmo depois de ter perdido essa casca tão difícil, que é a do amor, né, de um ente querido. Então continua aqui, ó. Esse é o conselho sábio que Chico obteve do mundo espiritual e que agora lhe chega nesta hora crítica, em que talvez você esteja pensando em largar tudo. Calma, calma, pense a respeito, não se entregue. Então lembra daquela música que tem aquele trechinho que fala mais ou menos assim? Diz assim, ó. Se eu pudesse conversar com tua alma, eu diria fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira e o teu lar não é aqui. Olha o quanto se encaixa. Lá no céu um dia tudo se encaixa e hoje o que te inquieta não vai mais te preocupar. Não é? Então, lá no céu um dia tudo se encaixa. E não é só você que sente assim, porque nesse exato momento existem milhares e milhões de lagostas trocando suas cascas por buracos infinitos deste cosmo, deste universo. E você é só mais uma. Ai, mas eu sou só mais uma, Eduardo? Então significa que eu sou pequeno demais e que talvez Deus nem me vê nessa minha agonia e transformação? Bom, aí a gente tem que acabar a lição. Agora pode ser um instante precioso no qual você dará a grande virada da sua vida.
Agora pode ser dado o primeiro passo em direção ao êxito. Neste exato momento você pode começar a escrever uma linda história de superação, coragem e heroísmo. E quando a gente fala escrever uma linda história, meus irmãos, a gente não precisa de uma página inteira. A gente precisa de uma linha. Eu quero. Eu posso. Eu consigo. Tá difícil, eu sei. Mas eu quero. Eu escolho querer. Eu escolho fazer desse processo onde eu me sinto frágil sem a casca um momento de crescimento. E não um momento de culpa. E não um momento de sentir-se abandonado. E não é para sentir mesmo, sabe por quê? Porque você não está só nessa corrida. Não estou? Quem está comigo, Eduardo? Alguém muito especial vela por você nesse instante. Tem um livro de Santo Agostinho chamado Confissões, né? Assim, nesse livro, basicamente ele fala que Deus está em todo lugar. A gente sabe disso, né? Dentro da doutrina tem o fluido cósmico, mas enfim, não vou entrar nesses detalhes. Mas ele fala que Deus está em todo lugar, mas Deus está especialmente em um lugar, que é um lugar onde Deus mais está. E sabe onde que é? Dentro de você. Dentro de você. E você pode esquecer tudo que eu falei hoje. Você que está aí dormindo, acorda. Acorda, porque tem uma coisa muito importante. Deus está dentro de você. É dali que Ele te olha. É dali que Ele te vê. Então, tem uma coisa que Ele respeita demais. É o teu livre-arbítrio. É a possibilidade de você escolher fazer o que você quiser. Então, se você não quiser sair do buraco, Ele não vai entrar lá à força e te arrancar. Agora, se você manifestar a menor das intenções, Ele já estará vendo. Porque é de dentro de você que Ele te observa. Então é engraçado porque às vezes a gente fala assim, como que eu peço para Deus? Que palavras eu uso? Você acha que palavra importa? Perto de sentimento? Imagina quantas línguas diferentes não existem nesse universo. Não estou falando só do nosso planeta, não. Você acha que Deus detecta a língua gramatical ou do sentimento? Então, conexão com Deus é sentimento. Deus, eu sei, tá difícil. Passar por essa transformação depois que eu perdi essa casca, Jesus, tá muito difícil. Mas hoje eu descobri que o Senhor está dentro de mim e que o Senhor me ajuda nessa transformação. E eu já não me sinto aqui tão sozinho nesse buraco a partir disso. Então, me dê forças para ressignificar tudo que aconteceu comigo. Porque eu entendo que o que aconteceu foi para me tornar mais forte. Eu entendo que eu preciso olhar para tudo isso e me abraçar e me envolver e parar de me culpar e parar de me sentir pequeno. Porque se eu sei que o Senhor em mim habita, olha o meu tamanho. Eu abrigo o maior de todos os seres dentro de mim. Então eu não preciso ter medo do amanhã. Me ajuda a sair desse buraco. Me ajuda a vencer esse desafio. Me ajuda a crescer novamente. E me dá novamente uma casca para que eu possa continuar o processo. É isso. É isso, meus irmãos. Não importa o nome que lhe damos, importa saber que alguém lhe ama verdadeiramente. É provável que tenha sido ele quem lhe inspirou a entrar nessa live.
a clicar nesse vídeo. É quase certo também que essa força divina, que nos auxilia nos momentos de indecisão, tenha me inspirado a falar essas palavras. Com certeza. E fizeram isso não é por mim, é por você. Porque é por você que Deus existe. E é por você que nesse instante Ele mostra o rosto dele ao seu eu, ao seu coração, te convidando a crescer. E eu gostaria de encerrar com uma frase de Emmanuel, que diz assim: que ninguém estrague o teu dom de renovar a vida. Acredita no teu potencial. Você está, assim como a lagosta, positivamente condenado a crescer e a vencer. Então que ninguém estrague o teu dom de renovar a vida. E é isso, meus irmãos. Essa foi a lição de hoje. Espero de coração que essas simples lições estejam te ajudando nessa metamorfose a qual a gente se predispõe a fazer nessa nossa vidinha. Lembra que aqui não é porto de chegada nem porto de partida. Aqui é só uma etapa da viagem. Sabe que às vezes eu fico pensando, né, no livro do Nosso Lar, e aí um dia desses eu ouvi um pensador falar, um palestrante falar assim, que o que ele mais gosta do livro Nosso Lar, o que mais o surpreende nesse livro é o título, Nosso Lar. Porque na verdade a gente lembra que aqui onde a gente está hoje não é o nosso lar. Aqui é só uma experiência. Então talvez no nosso lar real, que é no outro plano, a gente reencontre os afetos reais da alma. Talvez alguém já tenha retornado para lá antes de você. Talvez esteja aqui ainda. Mas entenda que é uma prova. Entenda que é um momento. Entenda que agora estamos em tempo de crescimento. Então não tenha medo. Não tenha medo. Existe um GPS dentro de cada um de nós, que é a nossa consciência. Ante as tribulações da vida, aciona esse GPS. Percebe que Deus está ali pertinho. Silencia para que você consiga ouvir essa voz. E é isso, meus queridos. Vamos encerrar com uma canção. Obrigado a todos que nos acompanharam uma vez mais. Espero de coração que você esteja bem, que seu coração esteja um pouco mais calmo. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o tempo está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos entender, mas prefiro continuar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho
Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois vem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Hora de trocar de casca. E o que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Põe a mão no coração. Descansa em mim. Comece a sorrir. Um beijo no seu coração, coragem nas tuas metamorfoses e lembra, Deus te habita. Fique com Deus e até semana que vem, se Deus quiser.